O meu título diz o seguinte: o perigo da negligência. Tem muita coisa aqui que acho que vai pegar legal. Olha só. Verso 1, capítulo 2, verso 1. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Olhem, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. A gente leu do 1 até o 4 e tem inúmeras palavras diferentes aí que a gente leu, mas que, claro, iluminará a nossa mente. A primeira delas é negligência. Olha só, esse autor escreve negligência quanto à salvação. E uma pergunta que a gente tem que se fazer hoje, se faça essa pergunta assim como eu me faço também: será que estamos sendo negligentes com a nossa própria salvação? Natan, não entendi bem. Negligente com a minha salvação? Como assim? Será que eu estou de fato dando o valor que a salvação, lá quando Jesus morreu na cruz e tudo mais, por amor a mim, será que eu estou atribuindo o valor realmente referido dessa salvação? Ou não? Sinceridade. Você pode responder para você mesmo com total sinceridade, porque você vai saber se você está mentindo ou não. Será, Natan? Será? Será que a gente tem dado valor a isso? Valor ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo pela nossa vida, pela nossa alma? E aí? Difícil pensar, porque se a gente vê realidade, a gente já pisou na bola inúmeras vezes. A gente já foi negligente, nem que seja uma única vez, mas que a gente não deu o verdadeiro valor da nossa salvação. Quer um exemplo? Simplesmente a gente colocou coisas à frente do Senhor Jesus na nossa vida. A gente dedicou o nosso tempo a necessidades aqui do próprio mundo, das próprias circunstâncias da vida à frente de Jesus. Tá, Natan, você está falando isso, mas eu ainda não consegui visualizar. Como é que é? Como é que é quando eu falo que coloco alguma coisa na frente do Senhor Deus? Prioridades. O que são prioridades para a tua vida? Natan, prioridade da minha vida é família. Estou aqui como se você for o pai de família, para suprir a minha família aqui de tudo. Amém? Isso é uma prioridade na tua vida. Isso aí está aí nos primeiros patamares aí da tua vida. Mas e Deus, aonde entra nessa história? Porque se a gente pensar e lembrar, peraí, é de Deus que vem o suprimento, é de Deus que vem o maná diário, né? A gente não ora o Pai Nosso, né? Como que a gente ora o Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, o pão diário, o alimento, o Senhor que me dá. Mas espera aí, eu preciso suprir minha família. Eu sou um pai, eu sou aqui uma pessoa responsável pela minha família. E Deus? Ele tem que estar acima disso. Então, a partir do momento que a gente já coloca isso na frente, a gente pode, olha só, pode estar começando a negligenciar a nossa própria salvação. A maior preciosidade que a gente tem na nossa vida aqui terrena, acima até da nossa própria família. Aí é difícil. Se a gente pensar dessa forma, aí é difícil.
acima da nossa própria família, das pessoas que a gente mais ama nessa terra, existe o Senhor Deus, existe a nossa salvação. Natan, falando assim é fácil, né? É fácil falar que Deus está em primeiro lugar na minha vida, é fácil falar que Deus está à frente da minha família, mas e quando realmente for ali a hora, o momento, né, a prova ali, que você se vê numa situação dessa? E aí? Por isso que a gente sabe, um salmo, né, que o Senhor Deus deixou pra gente, né? Socorro bem presente na hora da angústia. É lá, no momento difícil da vida, numa sala de hospital, num momento onde a gente se depara, onde não temos a força humana, a força de um pai, de uma mãe, de um filho, aí a gente olha para os céus, de onde me virá o socorro? Ou seja, aí a gente parece que acorda, desperta para, caramba, é o Senhor mesmo que me guarda, é o Senhor realmente que protege a minha família, e eu achando que sou eu. E eu achando que sou eu o supridor. Muitas coisas são como escamas nos nossos olhos, né? A gente não consegue enxergar e ver. Precisa situações como essa acontecerem para a gente. Realmente, Senhor, eu preciso, ou melhor dizendo, eu careço da Tua bondade, da Tua benignidade, do Teu amor na minha vida. Porque por mim, estou sendo negligente, Pai. Estou sendo. Reconhecer é um excelente passo que você dá na sua vida. Não suficiente. Não suficiente. Mas reconhecer, vamos dizer, é um degrau que você sobe. Nossa, eu sou um pecador. Eu preciso do Senhor Jesus na minha vida. É só Ele que é capaz de mudar o meu coração. Eu por mim mesmo? Não. Ótimo, parabéns, reconheceu. Agora, o segundo passo que você dá é buscar ao Senhor. Agora é uma coisa sua. Eu vou correr atrás, né? A gente acabou de ler, ó. O Espírito Santo distribui, né, milagres aqui segundo a sua vontade. Ou seja, tá aí o Espírito Santo para nos dar isso, para nos dar dons, para nos dar talentos. Mas é a gente que precisa ir lá, correr, bater na porta. É a gente que precisa realmente buscar o Senhor. Não é só reconhecer. Tem muita gente lá fora que reconhece que faz coisas erradas, que peca, que... Reconhecer é um passo, mas não somente, certo? Precisa de atitudes, e atitudes suas, e somente suas. Sem a minha influência de falar, olha, você está fazendo isso, você precisa... Não. Reconheço tudo isso. Assim, sou um pecador, mas eu estou aqui pronto para mudança. A gente precisa dessa mudança, mudar realmente as nossas atitudes, certo? E não ser mais negligentes. Agora vamos para algumas palavras que ele ainda fala nesse capítulo aqui. Olha só o versículo 1, vocês repararam? Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ou seja, mais firmeza. Ah, Natan, então não é só eu estar firme aqui na igreja, não, estou firme. Todo domingo eu estou vindo, estou participando do ministério. Ou seja, você está firme. O que ele acabou de falar? E agora você precisa, com mais firmeza, buscar isso. Para quê? Para que você não se desvie do caminho. É aquilo. É só você ver. Se a gente fica... Vou dar um exemplo clássico aqui pra gente. Vê se isso já aconteceu com você. Se a gente fica um tempo sem estar junto aqui na comunhão cristã, se a gente fica um tempo sem participar das coisas, do ministério, se a gente fica um tempo até sem ir à igreja mesmo, o que acontece? A gente se sente um pouco mais desgarrado. A gente se sente agora um pouco mais tendencioso ao mal, a realmente fazer ou levar o meu tempo a outras coisas. E quando a gente se vê, estou totalmente agora, não ligo mais ir num domingo ou não ir no domingo, participar do ministério ou não participar, indiferente.
ler a Bíblia, não ler a Bíblia, orar, não orar, indiferente. Olha só como esse sentimento é ruim. E é por isso que ele fala, se apegue com mais firmeza. Então isso para os firmes, para quem está aí firme, agora com mais firmeza se apegue. Porque todos podem pisar na bola aqui, como ele fala, né? Desviar, né? Para que delas jamais vocês desviem. Olha só. E ainda agora algumas outras palavras interessantes, né? Que ele comenta aqui. Ainda no verso 2. Olha só. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Vejam bem, ele fala uma palavra aí, anjos. É interessante a gente, quando começa a ler a Bíblia, que você vai vendo alguns mistérios que eles não são tão claros para nós. Por exemplo, quando se fala, né, de anjos. Eu sempre grifo. Apareceu aqui, anjo é uma coisa que eu boto aqui um riscozinho ali, por quê? Mistério. O mundo celestial, onde os anjos ficam lá adorando ao Senhor Jesus, não se conta muito disso, não se fala muito disso. Mas se a gente repara, a gente fala, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam. Aonde? A gente fala, porque é bíblico isso, mas aonde? Os anjos do Senhor guerreiam ao nosso favor. Os anjos estiveram lá com Jesus Cristo no túmulo. Estão vendo o papel? E aqui ele acabou de falar uma coisa, ele fala anjos aqui, ó. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, ou seja, iluminada realmente por Deus, através deles, como que a gente pode ser negligente com isso? Como? Pode ser que você já tenha algumas experiências de... Assim, você pode ter sentido que foi um anjo. Nossa, um anjo apareceu nesse exato momento aqui e fez o trabalho do Senhor aqui na terra. Não sei para onde foi, não sei de onde veio, não sei para como apareceu, mas eu senti que foi uma pessoa, né, que veio aqui cumprir isso. Os anjos, quando Jesus estava aqui, ele estava lá presente dentro do túmulo. Não lembra lá que quando eles abriram o túmulo e viram anjos lá dentro? Com Jesus lá, Jesus já não estava mais, mas haviam 2 anjos lá. Então é interessante falar, acho que isso daria uma aula gigante, falar sobre anjos e anjos, aparições de anjos, né? Até biblicamente falando. Mas a gente começa a ver que tem um fundamento nisso, existe realmente algo misterioso ao nosso alcance, né? Ao nosso conhecimento referente aos anjos. E continuando, agora no 4, olha, anjos são mensageiros. São. Agora no versículo 4, aí é uma palavra assim, de Deus mesmo. Acho que isso aqui recai sobre todo mundo que começa a buscar muito Deus. Acontece exatamente isso aqui. Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Aí você fala, caramba, aqui ele está falando de Jesus, né, que veio aqui na terra, fez esses milagres, cumpriu isso, cumpriu aquilo, fez realmente a missão dele aqui, mas ele termina falando com a distribuição do Espírito Santo. Natan, calma aí. Vamos lá, vamos entender. O que o Espírito Santo, pode nos conceder aqui na terra? Que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nós sabemos. E que se a gente já reconheceu Jesus como nosso Salvador, e que hoje o Espírito Santo habita aqui dentro do seu próprio corpo, isso nós sabemos. Mas e referente a essa distribuição dele,
segundo a sua vontade. O que isso vem? O que isso remete aí na sua cabeça? O que você imagina que seja essas distribuições do Espírito Santo para nós? Quem arrisca dizer alguma coisa aí? Um de cada vez, vamos lá, um de cada vez. Aqui está falando referente a distribuições do Espírito Santo. O que seriam? O que o Espírito Santo distribui aos seus filhos? Dons, os dons do Espírito Santo, as virtudes. Então, quer dizer que é vontade de Deus fazer isso, porque ele termina aqui falando, segundo a sua vontade. Então, se a gente hoje está aqui buscando o Senhor, Deus, a gente já sabe que é vontade dele distribuir dons aos seus filhos, aos que os buscam. É vontade dele. Então, cabe a nós agora o quê? O quê? Dar o passo, começar, realmente ter a atitude, porque está aí o Espírito Santo distribuindo os seus dons. E se a gente vê aqui na igreja, né, aqui presencialmente, quantos dons cada um de vocês aqui tem já de Deus para você? Assim, dons, vamos tentar decifrar ainda mais. O que são dons, né? O que são os dons? É algo que o Espírito te deu e você sabe que foi o Espírito que te deu. Não é uma coisa assim que uma habilidade que eu adquiri. Não. O Espírito me deu isso, né? Seja o dom de ensinar, seja o dom de cantar, seja o dom ou seja, presente do Senhor para você cumprir o teu chamado, a tua missão, pregar a salvação, entendeu? E aqui, presencialmente, e também quem está na live aí, quem poderia me dizer um dom que você sabe que foi o Espírito Santo que te deu, que te concede isso? Natan? Posso falar até um meu, que eu lembrei agora, eu gosto de falar sempre. Eu acredito que o Senhor Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, me deu o dom de tocar a bateria. Porque uma coisa que eu toco desde criança, fui aperfeiçoando, hoje eu já não toco mais com a frequência que eu tocava, mas eu tenho, assim, sem dúvida nenhuma, ciência de que foi o Espírito Santo que me capacitou minhas mãos para adorar Ele através desse instrumento. É um dom, o Senhor me deu. Aí você vê, caramba, Natan, olha só como que a igreja é, né? Quantos bateristas tem na igreja cristã viva? Hoje, atualmente? Caramba, só eu. Então, é papel meu agora multiplicar esse dom. Mas para quem? Para quem buscar. Não é para quem não quer. Quem não quer o dom. Mas para quem buscar é papel meu, porque o Senhor me deu isso. Agora, olhando para vocês, vejam o dom que o Senhor deu exclusivamente para você. Se é o dom de profecia, se é o dom de ministrar, de ensinar, de pregar, de cantar, de quê? O que o Espírito Santo tem te capacitado? E você sabe disso. Na live escreveram alguém? Deixa eu ver. Dons e virtudes. Deus dá a todos de acordo com a sua vontade. Ele pode nos dar discernimento e paz interior, discernimento espiritual. É uma coisa que nem todos têm. Ou seja, se você tem, o Espírito Santo que te deu isso. Natan, como é que é isso tudo? Pergunta para alguém que tem esse dom. Entendeu? O dom de pregar, de ter uma desenvoltura, de ter, igual eles falavam, né, Paulo aqui, intrepidez de fazer, de ousadia, ou seja, era um dom que Deus deu a eles, para que a palavra fosse manifesta. E a vocês, quais dons? Quais? Sim, Marcinha compartilhou aqui que ela tem o dom de falar, de lidar com crianças, ensinar crianças, né? Então é exatamente isso, é uma coisa que você sabe. Por exemplo, agora você falando, eu estou associando, né?
Caraca, então é por isso que eu vejo inúmeras vezes você colocando as crianças nadando, correndo, passando por debaixo daquilo. Eu falei, caramba, tem realmente agora para mim faz total sentido. Tá entendendo? Então, o dom espiritual, né, o dom aqui que o Espírito distribui é exatamente para isso. Por exemplo, Deus nos capacitou, Deus nos deu. É dever nosso usar, devolver, retribuir isso aos meus irmãos. Isso é um dever nosso. Eu tenho que formar discípulos na bateria. Eu tenho que formar discípulos aqui dando aula, ministrando. Eu tenho que formar. Isso agora é uma responsabilidade minha. Tá aqui o meu objetivo, minha responsabilidade mesmo. Agora. Se vocês repararem, como eu falei, nem todo mundo quer aprender, nem todo mundo também quer lidar, quer ter essa facilidade com crianças. E o que a gente faz? Para que haja multiplicação disso. Agora que eu sei que o Senhor me deu esse dom, que seja, né, Rafinha de cantar, futuramente Pérola aí de cantar, olha só, a gente vai mergulhar no conhecimento. Agora eu vou estudar isso, vou estudar aquilo e fazer aquilo, tudo. Por quê? Vou dar o melhor. Porque se você reparar, isso aqui é batata. O dom que o Espírito nos dá, a gente vai usar sim na nossa comunhão cristã, sim. Só que a gente usará também no profissional. Se vocês repararem, muitos dos nossos dons, muitas das nossas facilidades que o Senhor nos concedeu, elas não ficam somente aqui dentro de uma caixa, porque você vive aquilo. Você vive. Então, inúmeras vezes agora eu estou também lembrando, inúmeras vezes eu já toquei bateria no meu trabalho. Até caramba, que coisa mais diferente. Pois é o dom. Então o dom ele não se desfaz de nós. Eu não quero, não, ele está aqui, vive dentro de mim, vive dentro da Marcinha, vive dentro de você aí que compartilhou também. Estão entendendo? Agora vem a seguinte ponto. Eu fiz todas essas perguntas, Marcinha compartilhou, alguém mais compartilhou aí na live ou não? Eu fiz todas essas perguntas e você pode ter pensado o seguinte: Natan, pensei aqui bem, mas eu acho que não tenho dom não, acho que ainda não cheguei nesse ponto não cheguei nesse level não. E aí, se você foi essa pessoa que se perguntou isso, o que você tem que fazer agora para correr atrás? Porque uma coisa você sabe, é vontade do Espírito aí distribuir esses dons aos seus filhos. Natan, mas eu acho que eu não tenho dom. Na verdade você tem, mas ainda não chegou ali no tempo de você descobrir, desfrutar disso. Por que não? Talvez a sua busca não está ali incisiva com o Senhor Deus, com o Espírito Santo. Talvez te falta coragem. Talvez te falta realmente a ousadia de fazer, de correr atrás, de buscar. Às vezes falta medo. Pode ser um medo. Imagina, se eu tivesse um dom de cantar aqui tudo, mas a timidez me excluísse de tudo. Não conseguiria realmente botar para fora realmente a voz, o canto, porque eu sou uma pessoa tímida, olha só. Então, lembra, se você é uma dessas pessoas que acha que não tem, busque ao Senhor para que você vença esse medo, vença essa timidez, vença aí essa falta mesmo de fazer acontecer, ousadia mesmo. Amém? Deixa eu ver. Deixa eu ler aqui os comentários todos. Boa noite para todos que estão nessa obra abençoada, amém. Meu vô Paulinho, meu vô Gama nos assistindo. Sara chegando aqui, Marcinha, Sandra, minha tia, minha avó Tereza. Beijos para a Sâmara. Aí, minha avó Tereza tá te mandando beijo, tia. Rayane chegando aqui. Jesus Cristo já começou forte hoje a escola bíblica. Senhor tenha misericórdia de nós, amém, Marcinho. Minha avó Tereza, prioridade a Deus porque Ele é
à salvação. Amém? A paz, irmãos. Não é conveniente sairmos, estamos aqui assistindo. Ah, tá bom, Josi. Tá bom, meu pai me falou também. Agora é que precisamos nos apegar com muita firmeza na palavra e nas orações. Amém. E a gente nessas situações, né, Josi, vê o quanto uma live dessa é preciosa, né? Imagina, você lá sem poder sair de casa, sem poder isso, aquilo, mas está com uma telinha ligada ouvindo a palavra, né? Então, olha só que bênção, né? Hoje a gente não imaginaria mais o culto sem uma live, né? É só alguém, sei lá, pega uma gripe, pega uma Covid e vai ter que ficar em isolamento. E aí, não vai para a igreja? Vai para a igreja, participa daí. Amém? Dons e virtudes, Deus dá a todos de acordo com a sua vontade, sim. Ele pode nos dar discernimento e paz interior. Amém, Josi? Deus deu o dom de orar, profetizar e falar em línguas. Para minha avó, que legal, hein, vó? E eu já vi isso, né? Nos grupos aí eu vejo as orações aí, realmente. Pastora Marisa, dons de Deus. Amém. Boa noite, bom dia, né? Bom dia para a pastora Marisa, aqui já é boa noite, né? E Cláudia Adriane também chegando aí. Meu Deus, só tem 10 minutos? Caramba, Jesus. Nossa, o livro de Hebreus realmente a gente parece que fala 4 versículos e acaba a aula. Nossa. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Versículo 5. Meu título diz: Jesus coroado de glória, sumo sacerdote, idôneo e compassivo. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando? Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno conhecimento, dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-os por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra, todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhes sujeitou todas as coisas, nada deixou de fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. O que o autor está falando aqui? Um comparativo que ele está falando aqui é o comparativo de Adão e de Jesus. Ah tá, mas espera aí, não entendi. Lá na criação, Deus deu poder lá a Adão sobre todas as coisas ali. Os animais, tudo ali. A gente sabe que Adão acabou pecando junto com Eva e tudo mais e foram destituídos, né? Saíram lá do paraíso. E para isso, e por causa disso, por causa do pecado que iniciou lá no Éden, é que foi enviado Jesus Cristo. Ou nas palavras de Paulo, em outras cartas aqui, o segundo Adão. Até agora que eu fiquei mais confuso. Pera aí. Segundo Adão, primeiro Adão, que história é essa? É só a gente ver. O Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, tá lá a historinha de Adão e Eva no paraíso e tudo mais. A história de Jesus remete muito ao que foi Adão se ele não tivesse pecado. Olha só o que o autor fala aqui. Não sei se vocês pescaram essa. Olha só. Vamos lá, pessoal. Versículo 10. Vou ler alguns aqui e a gente comenta. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de seus sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só,
Por isso é que eles não se envergonham de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Contextualizando para vocês aí entenderem bem. Existe esse comparativo, né? Nesse capítulo, referente ao primeiro homem, né? Que foi ali a obra da criação lá no paraíso, Adão. Mas que Adão ali, né? Acabou pisando na bola, acabou pecando. Então, toda a humanidade agora ficou ali subjugada à morte derivada do pecado, né? Porque lembra da questão da dívida? Então, se a gente peca, a gente está com uma dívida. E para o pagamento dessa dívida é necessário a morte. Então, durante todo esse tempo, toda a humanidade ficou subjugada a isso. Até que veio o nosso Salvador, Jesus Cristo, como homem aqui na Terra. E o que ele fez? Foi lá e pagou essa dívida com o seu próprio corpo, sem pecar. Olhem só, sem pecado, Jesus morreu. Agora, se vocês pararem para ver uma coisa interessantíssima. Tudo bem, Natan, eu já entendi que Jesus morreu pelos nossos pecados e que hoje nós podemos chegar aos céus se confessarmos os pecados e nos arrependermos perante Ele. Amém. Isso aí é o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Mas se vocês repararem, a ressurreição de Jesus, ela teve um brilho diferente. Olhem só. Na Bíblia, na história aqui, né, na própria história do evangelho aqui, a gente viu muitos casos, muitas cenas de ressurreição. A ressurreição de Lázaro, a ressurreição de várias pessoas ali. Eu me lembro agora de uma, né, Tabita, se eu não me engano, não é isso? Que Jesus chegou para ela e Dorcas, né? Que é o mesmo nome, sim. Jesus falou para ela voltar e ela voltou. Só que essas pessoas, elas receberam a ressurreição, mas depois de anos e anos e anos, voltaram a morrer. Estão entendendo? Voltaram a morrer. Elas tiveram a ressurreição, viveram, mas depois morreram de novo. Com Jesus foi diferente, porque Jesus de fato morreu e ressuscitou 3 dias depois. Só que ele não voltou a morrer como todos os outros. Não. Jesus, quando ressurgiu para a eternidade, para todo o sempre. É por isso que a manifestação dele como o segundo Adão, né? Não sei se vocês já ouviram isso, como o segundo Adão que não pecou, que cumpriu exatamente o ministério de Deus aqui na terra, é eterno, é para sempre. Ele venceu a morte para sempre. Estão entendendo? Ou seja, uma vez que a gente recebe a salvação de Jesus Cristo, caminha segundo a sua vontade, com uma vida de arrependimento perante Ele, é para sempre. É para sempre, essa promessa será para sempre. Estão entendendo? Quando o Espírito Santo começa a habitar em nós, que somos, né, o corpo ali, o templo do Espírito Santo, e a gente caminhar segundo a tua vontade, é para sempre essa promessa na nossa vida. Ainda que morremos, viveremos com o Senhor Jesus Cristo. Estão entendendo? Então isso aí é uma coisa legal que a gente acaba de ler, né? E não só isso, tem outras coisas aqui interessantes. Olha só, ainda no 10, né? Ali no final. Conduzindo muitos filhos à glória. Ou seja, nós que estamos aí na caminhada, né? Até os céus. Muitos filhos à glória. Aperfeiçoar-se por meio de seu sofrimento. O autor da salvação deles. Ou seja, tudo o que Jesus passou aqui na terra, né, as feridas no seu próprio corpo, tudo ali que foi imputado para ele pagar aqui na terra,
Isso serviu para que aperfeiçoasse o corpo. O corpo é a igreja, somos todos nós. Para que nós pudéssemos ser aperfeiçoados, lapidados por Jesus Cristo, mediante o seu sacrifício, para que no grande dia a noiva, que é a igreja, esteja preparada para o noivo, né? Imaculada, limpa, por ele mesmo, pelo sangue derramado dele mesmo, porque é o sangue de Jesus que nos purifica do pecado. Quando nós confessamos e nos arrependemos dos nossos erros, o Senhor Jesus nos purifica de todos os erros, de todas as acusações, de todas as falhas. Por quê? Ele quer nos preparar para esse grande encontro, né, entre ele e nós, que somos a igreja. Estão entendendo a ideia? Então, por isso existe essa questão do aperfeiçoamento que a gente está lendo aqui. Certo? E aqui, né, é uma coisa legal quando ele fala, né? Cadê? Olha o final do 11. Por isso é que ele não se envergonha de chamar de irmãos. Olha só, Jesus Cristo chamando nós de irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Eu porei nele a minha confiança. Eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Olha só. A gente é filho, a gente é irmão, a gente realmente pertence, é um pertencimento da nossa vida mesmo para com Deus. É assim que Jesus nos enxerga, né? Em diversas vezes também no Evangelho ele fala: é meu pai, é minha mãe, é isso e aquilo, mas que importa que esteja comigo, apacentado aqui por mim. Estão entendendo a questão de Jesus, da gente enxergar Jesus como o bom pastor da nossa vida? É ele realmente quem cuida de nós, certo? Estão comigo? Irmã Cândida chegando aí, boa noite, irmã Cândida, paz do Senhor. João Pedro, neto da Cândida, legal, um beijo. Sara, a morte de Cristo foi uma morte necessária para remir o pecado, né? Redimir a gente aí de falhas aí, da humanidade, exato. Minha tia Sandra, meu vô Gama também, chegamos. Vamos lá, estamos em Hebreus, vamos ler agora o versículo 14. Agora tem muita coisa interessante. Capítulo 2, verso 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, que acabamos de falar, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Esperem. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Aqui tem muita coisa. Aqui, esses 4 versos que a gente leu do 14 ao 18. Primeiro começando, o que eu acabei de falar para vocês. A questão por isso que a gente fala que Jesus é o vencedor, ele venceu a morte, porque ele, quando ressurgiu, não voltou a morrer. Por quê? Já que ele era impecável, ele não tinha pecado,
porém morreu, o sacrifício dele na nossa vida nos redimiu. É aquilo que eu falo sempre em todas as aulas. Ele pegou o meu, o seu, o da humanidade toda, imputou no corpo dele e pagou. Mas ele mesmo não tinha pecado. Ele não tinha pecado. Ele ficou aqui os 33 anos da vida dele sem pecar. Só que ele carregou agora a humanidade toda nas costas, o pecado de todo mundo, e morreu. E ele ressurge porque ele mesmo não tinha pecado. Isso o faz ele ser um vencedor sobre a morte. Tanto é que Jesus não volta a morrer. Os outros que ressurgiram voltaram a morrer porque pecaram. Pecaram. Mas Jesus não. Jesus não pecou. E é por isso que ele fala aqui, ó, você vê no final do 14, ó, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ou seja, Jesus vence o diabo. Esse fato, eu acho que é uma das maiores notícias do mundo e ela prevalece em geração, em geração, em geração e sempre será uma notícia espalhada, que é o sacrifício de Jesus Cristo pela humanidade. Ou seja, estamos na geração aqui, anos 2000, aqui já 2010, 2020, esse século agora. E a gente está falando isso e continuaremos a falar. E falaram também antes de nós. Estão entendendo? Porque é um fato, acho que na história da humanidade, que mudou. Nós estávamos subjugados pela morte. Nós temíamos a morte, porque uma vez que morreu para sempre, acabou, já era, não muda mais, é o fim. Hoje sabemos que não, porque confiamos em Jesus Cristo, que prevalece sobre a morte, tem mais poder que a morte. Estão entendendo? Então a gente não pode temer a morte, porque temos Jesus Cristo. Durante anos e anos e milhares de anos, a morte ela serviu como temor ao homem. Por quê? Morreu, acabou. Condenação, inferno. Não tinha Jesus, não tinha como eu me redimir dos meus pecados. Não tinha. Né? Eu não era parte ali do povo escolhido de Deus também. Não tinha. Estão entendendo? E cadê? E ele fala no 15, né? E livrasse todos que pelo pavor da morte, pelo medo da morte, cadê? Estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ele acabou falando isso. O que a morte escravizaria todos esses, né? Todas essas pessoas. Aí no 17, agora começa uma coisa interessante, olha. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Isso aqui é interessantíssimo. Isso aqui é muito interessante. Primeiro que eu já falei em outras aulas que eu acho curioso quando eu vejo a palavra anjo aqui na Bíblia, né? Porque é mistério pra gente. A gente não sabe como são as coisas angelicais, as celestiais ali dos anjos e tal. Mas volta e meia aparece uma pista dessa, né? Aí você vê, ele fala claramente, ó. Livrasse... no 16. Pois ele evidentemente não socorre anjos. A gente pode tentar fazer uma associação a essa falta de socorro de Jesus para os anjos que já caíram. Ou seja, esses, né, a terça parte que se rebelou lá no céu junto com Lúcifer, caíram, né? Lúcifer ali induziu eles a serem maiores, mais poderosos que o próprio Deus. Eles foram expulsos do céu, caíram do céu, foram expulsos. Esses não têm socorro de Jesus. Esses, mesmo que se arrependam, a gente acaba de ler aqui que não tem salvação. Olha, pois ele evidentemente não socorre anjos. A gente sabe que para nós, humanos aqui, nós temos o socorro, e o socorro é Jesus na nossa vida. É a gente clamar Jesus, e esse nome ter poder
de fazer as coisas mudarem na nossa vida. Mas esses anjos, já não tem essa opção. Vai chegar um momento aqui na terra que nós não teremos, porque pela graça do Senhor seremos levados junto com Ele. Mas muitos aqui na terra não terão esse socorro. Quando, Natan? Após a segunda vinda. Quando Jesus vir levar a sua igreja, a amada igreja dele, para si, acabou a história, não tem mais o que se falar depois. As pessoas vão clamar: Jesus, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo e tal. Não tem socorro, o socorro já veio aqui na terra, manifestado para toda a humanidade que viu ele. Toda a humanidade irá ver, testificar isso. E o depois é contigo mesmo, é você e você, sabe? A Bíblia não fala em uma terceira, quarta, quinta vinda, não. Fala da segunda vinda de Jesus Cristo. Ele veio a primeira, cumpriu seu ministério, morreu, ressuscitou, está à destra de Deus hoje, assentado à destra de Deus. Mas ele prometeu que iria voltar. Enquanto ele não volta, o Espírito Consolador, o Espírito Santo, estará conosco. E nós aqui aguardamos e apressamos a volta de Jesus. Apressamos como? Multiplicando, levando o evangelho para todo mundo. E o detalhe, é uma obrigação, um dever nosso, uma tarefa nossa, tá? Estão entendendo? Então, depois dessa segunda vinda, o Senhor irá levar a sua igreja santificada por Ele mesmo para si. E ainda no 16, ele fala uma coisa interessante. No final, mas socorre a descendência de Abraão. Aí você fala: Natan, mas espera aí, vamos lá. Agora eu fiquei confuso. Descendência de Abraão, eu sei que é lá daquela história lá no Gênesis, Êxodos. E eu sei também que nessa época lá, Deus tinha um povo dele, né? Que era o povo ali, a descendência de Abraão ali. Abraão, Isaac, Jacó, toda a galerinha ali era, né, fazia parte do povo, né? O povo hebreu. Tanto é que o livro que a gente está lendo é uma carta a eles, né? Aos hebreus. Eu sei que eles ali é um povo escolhido de Deus, eu sei. E agora aqui ele fala que socorre toda essa descendência. Toda essa descendência de Abraão. Mas e nós, que não somos descendentes de Abraão? Como é que fica essa história? Natan, se eu recuperar lá na minha árvore genealógica, meu avô, meu tataravô, meu bisavô, meu vai chegar em Abraão? Talvez não chegue, não. Ou você também talvez não chegue. Mas e aí, como é que fica? Aqui a palavra está sendo clara. Ele socorre eles. Mas e nós? Ou melhor dizendo, e nós, os gentios, que não pertencemos ao povo judeu, ao povo escolhido de Deus lá no Antigo Testamento, como é que fica a nossa história? Aí entra mais um dos papéis cruciais de Jesus na nossa vida. Não sei se vocês lembram quando Deus fala para Abraão que a descendência dele será incontável, né? Como as estrelas nos céus, os grãos de areia na terra. Isso ele já falou, há milênios e milênios atrás. Ou seja, essa descendência vem se multiplicando, de modo que Abraão nem saberia, né? Quantos? Dá para contar? Pega aí um grão de areia da praia e conta quantos são. Olha para o céu e vê as estrelas. Quantos? Não dá. Por quê? Jesus também fez um papel muito importante na nossa vida, que foi, à luz da palavra, nos enxertar na videira. Natan, falou difícil agora, não entendi. Não entendi bem, não. Pelo fato de Jesus ter se apropriado do nosso pecado, uma palavra bíblica, ter expiado o nosso pecado,
E nós, por fé em Jesus, em Deus, seguirmos Ele, seguirmos os seus passos, nós somos enxertados, nós fazemos agora parte por fé. Não é parte por sangue, como é um descendente, né? O avô que passa para o neto, que passa para o bisneto, que passa para o tataraneto. Não, não, não. A gente, por meio da fé, por meio do que cremos, fazemos parte agora do povo escolhido de Deus. Antes, somente os judeus. Mas a partir de Jesus Cristo, toda a humanidade que crê em Jesus Cristo. O crer é por meio da fé. É por meio ali de você acreditar. Estão entendendo? Então, isso faz com que nós fôssemos enxertados na videira e conhecido à luz deles como filhos por adoção. Porque muitos dos outros, do povo, se a gente for ler na história, rejeitaram Jesus. É só a gente ver, poxa, quem condenou Jesus? Quem foi lá as pessoas que acusaram, que fizeram todo o esquema ali para crucificar Jesus? O próprio povo dele. Os fariseus, os saduceus, quem ali tentava, ou seja, o próprio povo hebreu. É por isso que nós começamos a fazer parte disso, porque agora a luz de Deus, Ele, no seu infinito poder, no seu infinito saber, viu que há filhos como nós que cremos no poder de Jesus Cristo e agora fazemos parte da família. Jesus Cristo chamava eles de irmãos e Jesus Cristo era um hebreu. Mas o evangelho hoje, ele não está resumido a só a nossa patota aqui, a gente que vem do sangue de reis que viveram no passado e tudo mais. Não, não, não. Hoje é aberto a todos os que creem, que querem crer, porque a gente tem a opção de não crer. Se a gente escolhe não crer em Jesus, todas essas promessas não vêm sobre nós. A gente não tem ali como reivindicar. Ah, mas um dia eu fiz isso e tudo mais. Não, mas eu não segui os passos, mas eu não segui a caminhada com Cristo. Eu até um dia me reconciliei com o Senhor. Mas depois eu comecei a... Estão entendendo? Essa é a dificuldade que muitas pessoas hoje passam, né? Que até irmãos nossos que já tiveram no nosso convívio, na nossa comunidade aqui, que hoje escolheram passos para o mundo aí fora, tocar a vida e deixar Deus, né, em segundo plano. Estão entendendo o perigo também de situações como essa? Mas graças a Deus que Jesus fez esse papel e hoje somos tidos como filhos por adoção. Olha só, caramba. O Pai realmente nos adotou como filho. Não éramos filho, não éramos. Mas Deus assim fez todo esse sacrifício por meio de Jesus para que nos tornássemos legítimos. Sabe? É lindo ver e falar isso, né? Deixa eu ver aqui vocês comentando. Obrigado pelas orações dos irmãos. Continue orando por nós, amém. Irmã Angélica, Marcita chegando aí. Marcita e Ali, um beijo. Roseli, glória a Deus. Cláudia e Adriane aí também presentes, um beijo. Josi e Sérgio aí, glória a Deus, chegando aí, a paz. Ficou atrasado, hein, Josi? Minha avó Tereza, temos que estar preparado quando Jesus voltar. Exato. Quando vai voltar? Não sei. É por isso que esteja preparado, né? Luana Soares, graça e paz, um beijo. Amém. Deus esteja com todos, a paz. Amém. Ivone, a paz. Pastora Cíntia, tudo bem? Saudades aí. Amém.
Então vamos lá. Ainda tem muitas coisas nesse versículo aqui, interessantes. Cadê? Olha só o 18, vocês repararam no 18? Olha só. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Nossa, parece que o Senhor Deus realmente conhece as nossas tentações diárias, né? Porque ele, Jesus, sofreu na pele tudo isso, mas ele dá uma palavra de ânimo. Ele sabe o que vocês têm passado, porque ele já passou na pele, foi experimentado nisso. Mas ele está aí também para nos socorrer disso. Ele fala: é poderoso para socorrer os que são tentados. E é tentação, quando a gente fala a palavra tentação, é a tentação que nós temos ao pecado, né? Que o nosso corpo, que nós aqui estamos ali, faço ou não faço, faço ou não faço, vou ou não vou, vou ou não vou. Ou seja, a gente fica nessa tentação. Mas a gente agora recebe uma palavra de ânimo que é de Jesus, que ele está ali para nos socorrer mediante a tentação. Por que ele vai estar ali? Porque uma vez que somos tentados e optamos pelo erro em cometer o pecado, é como se a gente de fato virasse as costas para Deus e fosse tocar a vida no pecado agora. Mas é por isso que Jesus está ali, para nos socorrer disso. Porque ele sabe que uma vez que viremos as costas para ele, difícil, né? A gente imaginar quando a gente peca realmente é uma infidelidade com Deus, é a gente não querer saber e ir lá fazer. E ele está ali para nos socorrer. Jesus sabe o quão perigoso é essa situação para nós. Primeiro porque ele pode voltar. E exatamente nesse momento onde a gente peca, a gente não vai estar limpo, resguardado com o Senhor Deus. A gente vai estar com o pecado. E Satanás estará lá para nos acusar com verdades. Tá? Acusação de um pecado que a gente de fato fez. Jesus sabe desse momento o quão perigoso é para um cristão, para uma pessoa. E é por isso que ele diz isso, que há um socorro. Para que a gente não peque, para que a gente continue aqui aos braços, né, aos cuidados dele. Estão entendendo? Então, é assim, é uma palavra de ânimo, é uma palavra para a gente se lembrar quando estivermos passando por tentações. Lembrem, Jesus também passou por tentações, tá? Então, guardem, né? Grifem aí na Bíblia de vocês para vocês lembrarem que há um socorro no meio da tentação. Enquanto você está ali, há um socorro, Jesus Cristo. Amém? Josi escrevendo aqui, Natan, desculpa. Ah, entendi. Ah, Josi. Em nome de Jesus, ser curada você, Sérgio, Angélica já está curada em nome de Jesus. Esses remédios, né, dão sono, né, dá moleza no corpo, eu entendo, realmente, né? Mas em nome de Jesus a gente vai estar orando também como igreja contra esse mal, essas setas desses vírus, porque a igreja do Senhor, ela ali está sendo cuidada pelo Senhor. Mas precisamos orar, diálogo com o Senhor Deus. Estão entendendo? Há uma necessidade nossa a Deus, né? Por todas essas tribulações que a gente tem vivido. Porque, pensem só. A igreja é uma das maiores preciosidades de Deus aqui na terra. É a maior preciosidade dele. E o Senhor Deus ali, ele tem poder de realizar, de fazer, de curar. Mas os seus filhos estão mudos. Às vezes a gente tá, sabe,
mantendo diálogos daquele, imagina aquele filho, né, que só chega no pai para pedir, mas não sente uma saudade, mas não sente ali um carinho. E assim às vezes somos nós, eu e você. A gente às vezes só está recorrendo a Deus em meio, né, a problema. Ah, Senhor, me ajuda. Olha só, a gente só é fogo, né, a gente olhar por essa forma. Mas em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, e pelas suas pisaduras, nós somos curados.